existem algumas brincadeiras que ocorrem no mercado. Eu gosto de algumas delas, inclusive de que existem tubarões e existem sardinhas. E hoje eu tenho a oportunidade de estar do lado de um tubarão, Alexandre Silvério, da Tenax Capital. Alexandre, seja bem-vindo aqui à nossa sala. Poxa, muito obrigado, Ana. Obrigado a todos da Alta Vista. Para nós da Tenax Capital é um prazer fazer essa parceria com vocês. E estou aqui super à disposição para a gente conversar, falar um pouco sobre o cenário, o que nós da Tenax estamos achando sobre o mercado de investimentos nesse momento, num evento tão especial quanto a Expert. Legal, obrigado por estar aqui com a gente. O cenário de bolsa é algo que o brasileiro gosta de falar, embora a gente tenha ainda muito medo, muito receio. E a gente vê os ciclos acontecendo, né? A gente está num cenário de ciclo de queda de juros e a gente viu algumas pessoas falando aqui, Gabriel Galípolo, Arthur Lira, mas a gente quer entender de você, como gestor de renda variável, o que você vê para o cenário de Brasil e o cenário de renda variável para os próximos meses ou até mesmo anos, já que você está há tanto tempo no mercado. Perfeito. Eu sempre, quando falo de bolsa aqui no Brasil, eu costumo dizer que a gente tem que separar o macro, cenário macro, do cenário micro. É muito também a nossa filosofia de investimentos lá na Tenax. O cenário macro é como a economia está se comportando e, para isso, a leitura do cenário político é super importante. E o micro é como as empresas estão refletindo nos seus resultados, as suas decisões estratégicas, os seus investimentos e a sua visão de longo prazo. Então, o lado macro, a gente tem uma visão favorável para esse momento de Brasil, principalmente pelo início da queda da taxa de juros. Eu acho que a gente começou a subir os juros lá atrás, quando a inflação estava subindo ao redor do mundo. O Brasil foi o primeiro Banco Central a efetuar uma alta de juros e todos os outros, tanto emergentes quanto os países desenvolvidos, vieram a reboque. A gente começou, por sua vez, a ver a desinflação, ou seja, a redução dos números de inflação desde o ano passado, que permitiu o Banco Central a começar agora, no início de agosto, esse corte de juros. Agora, só os juros em si não basta para a percepção de bolsa pela parte macro continuar positivo. É aí que entra o cenário da política fiscal? É por aí, exatamente. A política fiscal, sem dúvida alguma, hoje é o grande debate que se coloca e o grande desafio para que a política econômica no Brasil, olhando para um horizonte de 1, 2 ou 3 anos mais à frente, a coisa se estabilize e a gente tenha, sem dúvida alguma, até uma melhora de perspectiva para a própria Bolsa. Como é que a gente está vendo esse momento, do ponto de vista fiscal? Ontem foi um dia muito importante. Ontem foi o envio do orçamento, da peça referente ao orçamento de 2024. Essa peça eu acho que foi recebida pelo mercado com alguma preocupação, não pelo número que ela expressou, que a tentativa do ministro Haddad e da equipe econômica é fazer com que o governo ano que vem tenha um déficit zero, do ponto de vista das suas receitas e despesas, mas o financiamento, a forma como a receita será executada, vai ter um grande impacto, inclusive sobre o micro da Bolsa. Mas o que nós achamos? Mais importante do que olhar no detalhe isso, e é óbvio que o Congresso vai ser fundamental, acho que a fala do Arthur Lira hoje deixou também muito claro, mais uma vez, que o Congresso vai combater questões relativas a alguns exageros que possam acontecer de tributações ou de reonerações e que vão acabar sendo detratores de atividade econômica, porque isso pode acontecer. Mas eu acho que no final, essa história toda referente à questão fiscal, a gente tem que ser muito pragmático. E eu, como gestor de ações, preciso ser pragmático. Eu acho que a gente está num caminho melhor do que a gente estava. É o caminho ideal? O caminho ideal é que a gente também cortasse despesa. Isso não vai acontecer. Acho que se acontecer vai ser em pequena proporção, a gente vai ter um aumento de carga tributária sim, mas isso para financiar um gasto que já está contratado. E o PIB, só para fechar o macro, o PIB tem surpreendido favoravelmente, o que na minha visão ajuda muito até a própria equipe econômica. Dentro de todas essas articulações, seja dentro do próprio governo ou junto ao Congresso, o PIB que foi divulgado hoje de manhã, ainda que muito concentrado no setor agrícola, mas foi um PIB melhor do que o esperado. Isso diminui um pouco a fervura, vamos dizer assim, em cima da pressão na equipe econômica. Então a gente continua achando que o ciclo que começou de juros agora, de queda de juros, vai se perpetuar por mais um bom tempo.
A gente acha que o juro pode cair de 10, podendo buscar até mesmo 9,5, e se a inflação realmente continuar comportada, pode chegar até 9 no ano que vem. Nosso cenário base vai mais perto do 9,5. Isso seria muito positivo para a Bolsa. E aí, olhando para o lado micro, né, o lado das empresas, o que a gente está vendo, na verdade, e o que o trabalho do gestor e do investidor, também acho que é importante lembrar dos investidores pessoa física, é tentar separar as boas histórias e quem vai estar mais exposto ou não a toda essa questão da tributação e do próprio arcabouço fiscal. Porque vocês têm alguns setores que vocês olham mais especificamente de que podem se beneficiar com essa questão do... Eu acho que o mais importante do que se beneficiar são aqueles setores que vão ser menos prejudicados ou que não serão afetados, né? Dado que a gente está otimista com o PIB, com a queda de juros, a gente tem se colocado nos nossos fundos de ações muito mais voltado para empresas domésticas e que se beneficiam da taxa de juros real menor, que tem uma previsibilidade do seu fluxo de caixa que não dependa tanto dos solavancos da economia, mas que como a recuperação econômica vai acabar trazendo mais receita, mais lucro e tudo mais. E o que a gente precisa evitar é o que eu chamo de cascas de banana, que é o quê? Empresas que podem perder 20%, 25% do lucro devido a reonerações, e vão ter várias empresas de varejo, inclusive, que é o setor talvez mais exposto junto com o setor financeiro, a possibilidade de uma deterioração de resultado em virtude de toda essa discussão desse novo regime tributário que o Brasil vai entrar a partir do ano que vem. Legal. Você citou bastante do Brasil, a gente tem a questão do ciclo de juros, tem o político aí que vem o fiscal. O mundo também pode influenciar bastante o Brasil. E eu já vi algumas pessoas comentando de que quando o mundo vai bem, o Brasil vai bem também. E existe uma questão do que o mundo agora pode beneficiar o Brasil, porque a gente tem menos emergentes para receber esse fluxo do capital estrangeiro. Como vocês olham para isso? Vocês acham que o Brasil também vai ser beneficiado neste momento? Essa é uma pergunta talvez a mais importante. A gente costuma gastar muito tempo pensando o idiosincrático, ou seja, aqueles temas referentes ao Brasil, e esquece que tem aí todo um ambiente global que impacta tanto a economia interna, mas principalmente a decisão de alocação dos investidores estrangeiros, que são super importantes também para todos os nossos ativos, né? Câmbio, bolsa e, claro, nossa taxa de juros também. A nossa visão é que o ideal para países emergentes como um todo é que a gente chama de clima morno, que não é nem tão aquecido e nem tão frio. Por que a gente fala isso? Porque os Estados Unidos, vamos pegar os Estados Unidos como exemplo. Os Estados Unidos ainda está num processo em que, na nossa opinião, o Banco Central americano já deve ter encerrado, né, a subida de juros, mas se a inflação lá, que a gente vê uma queda na ponta, por exemplo, reacelerar porque a economia ficou quente, está aquecida, isso pode ser um problema para o Brasil. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, a China vai decepcionando e ela está tão fria. Isso vai compensando uma coisa a outra. A gente olha para os preços das commodities hoje. E se você me perguntasse no início do ano que a gente ia estar revisando sistematicamente o crescimento de China para baixo e a gente ia ver minério a 115, como está essa semana, ou petróleo a 85, eu ia dizer que não ia acontecer. Possivelmente esses preços estariam mais baixos. E preço de commodity é bom para o Brasil. O Brasil é dependente de preços de commodities em vários setores e, por que não dizer, até do ponto de vista da sua balança de pagamentos, né, as transações correntes, balança comercial. Então, resumidamente, o que a gente vê lá fora é que os Estados Unidos, nesse processo de desaceleração da inflação, vai trazer esse cenário mais morno para a economia global, o que vai beneficiar os países emergentes. Aí eu volto para o seu ponto. Brasil hoje, o México é uma das poucas exceções. O Brasil compete com o México em atração de investimento. E tem um tema muito em voga hoje, que é a proximidade da produção do mercado consumidor. E o México está se beneficiando dada a proximidade geográfica dos Estados Unidos. Mas tirando o México, eu acho que o Brasil, em comparação com todos os outros emergentes, está muito mais bem posicionado. E eu acho que a gente vai se beneficiar a partir do ano que vem com investimento estrangeiro vindo para o Brasil. Legal. Então, responde para mim essa de forma bem rápida. Bolsa, é para comprar?
Com certeza. Eu acho que com essa queda de juros e com a expectativa de PIB ainda melhor ao longo dos próximos trimestres para os setores domésticos, não tão dependentes do agrícola, eu acho que a gente tem aí um fechamento de prêmio de risco que ainda não está precificado na Bolsa. É óbvio que tem que ficar atento a essa questão fiscal, mas eu acho que a gente vai, ao longo dos próximos meses, ter uma performance mais favorável para a Bolsa. E eu sempre costumo fazer, como você fez a primeira brincadeira, eu vou fazer aqui a minha última. A taxa de juros no Brasil, quando ela cruza determinados níveis, e eu acho que tem um fator psicológico até, que o 1% ao mês sempre é algo que assim, o brasileiro se acostume por determinados períodos e deixa ele muito confortável com aquele desempenho da carteira. A partir do momento que eu achar que isso vai mudar, aí eu acho que ferrou. Acho que isso continua. Então, quando esse CDI vier para baixo de 1, a busca por ativo de risco vai acontecer, a gente vai voltar a ter fluxo para a Bolsa, a gente está com uma alocação em Bolsa dos investidores em geral, não deve ser diferente na Alta Vista, muito mais baixo do que a média histórica. Isso vai fazer também com que você tenha uma procura e até uma expansão de múltiplo, que eu chamo. A combinação disso tudo é uma economia que está saudável, com uma queda de juros e com fluxo, muito provavelmente, tanto do estrangeiro quanto do brasileiro vindo para a Bolsa. Então, acho que vai subir. E a gente tem que fazer isso antes, né? Esse movimento a gente tem que fazer antes. Lá na Tenax nós já estamos posicionados para isso. Léo, agora, e os fundos da Tenax? Já estão disponíveis para todos os clientes? Através da Alta Vista, vocês podem acessar tanto o nosso Tenax Macro quanto o Tenax Total Return. O Tenax Macro é o nosso fundo Global Macro, que opera todos os ativos disponíveis, tanto em moedas, juros e bolsas ao redor do mundo. E o Tenax Total Return, que é um fundo long bias, que é um produto de ações, que tenta, ao longo do tempo, assegurar uma rentabilidade acima do IPCA mais o yield do IMAB, utilizando instrumentos de bolsa. Legal. Eu recebi aqui Alexandre Silvério, da Tenax Capital. Silvério, muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês, como sempre. Obrigado. Alta Vista Investimentos, o caminho para as suas conquistas.